Olá, ouvintes! Começa mais um Conversa Criminal Podcast, o seu programa sobre as ciências criminais. Sou Augusto Rodrigues, advogado criminalista, e hoje contamos com a presença aqui de dois convidados, são os professores Leonardo Sacramento e o professor Akhenaton Toczek Souza, que já participaram aqui do nosso programa anteriormente. Então, peço para que os nossos convidados se apresentem aos nossos ouvintes. Olá a todos, é um prazer mais uma vez estar aqui no Conversa Criminal. Muito obrigado pelo convite, Augusto, um grande prazer estar aqui com você, professor Leonardo também debatendo. Bem, eu sou formado em Direito, formado em Sociologia também, sou mestre e doutor em Sociologia pela Federal do Paraná, pós-doutor em Sociologia também Política, sempre pesquisando o judiciário, o sistema de justiça criminal, a polícia, juízes, promotores, advogados, criminalistas, dentro desse ritual judiciário, e recentemente concluí uma nova tese de doutorado em Direito na Federal do Paraná, estudando especificamente a trajetória desses agentes, o que eu estou chamando de os concurseiros, né? Então, um prazer estar aqui fazendo uma conversa com vocês, uma conversa aí dinâmica e, em certa medida, também divertida, mas com apelo científico e crítico. Bom, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Ou boa madrugada, né? A todos que estão nos ouvindo. Meu nome é Leonardo, eu sou pedagogo, doutor em educação. Eu atualmente pesquiso no âmbito do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia a relação entre liberalismo e movimentos conservadores no Brasil, né, tentando compreender os movimentos conservadores contemporâneos à luz da relação entre classe dominante e movimentos conservadores de outros momentos históricos, né, sobretudo do século XIX e da primeira metade do século XX. E, por óbvio, né, à luz desse objeto de pesquisa, eu acabo me deparando também com a questão do judiciário, né? Obviamente que dentro da institucionalidade é algo fundamental para a classe dominante ali, para o campo conservador, para a manutenção de determinadas relações e processos de acumulação de capitais, né? Eu recentemente publiquei algumas coisas, né? Alguns artigos e principalmente 2 livros, né? Um livro é a minha pesquisa. Esse livro é público e gratuito, né, no catálogo da editora do Instituto Federal, né, IFSP, chamado O Nascimento da Nação, Como o Liberalismo Produziu o Protofascismo Brasileiro, volume 1 e 2, né, uma pesquisa, digamos assim, a pesquisa da minha vida, né, porque você faz doutorado e depois você se depara com a necessidade de ter um objeto de pesquisa próprio, né. E também, pela editora Alameda, em 2003, publiquei Discurso sobre o Branco, Nota sobre o Racismo e Apocalipse do Liberalismo, né? Que é uma obra também que decorre desse grande projeto de pesquisa, mais tratando de uma questão mais particular, que é a forma como o racismo ou a luta antirracista é apropriada pelo grande capital, né? Mas é isso. Essa é uma apresentação breve. Mais uma vez agradeço aqui aos convidados pela presença no nosso programa e viemos hoje aqui para conversarmos a respeito do perfil dos julgadores e dos acusadores, né? Quem são esses juízes, quem são esses promotores, esses delegados, né? Que acabou sendo ali um foco, né, da pesquisa aqui dos nossos convidados. Então, a primeira pergunta que eu já lanço aqui para os nossos convidados, o que motivou a pesquisa em relação a esse tema? Se puderem discorrer um pouco, por favor, fique à vontade. Bem, eu, quando me formei advogado e comecei a atuar, né, lá em 2007, 2008, faz tanto tempo, já gostava, Augusto e Leonardo, dessa discussão crítica, queria, de fato, virar pesquisador, mas ainda era muito distante de mim. E quando eu comecei a atuar, eu verifiquei que boa parte dos colegas, eu estou chamando de colega assim por conta do sistema de justiça criminal, então os promotores, os juízes, eles quase sempre tinham um argumento muito leve, assim, sabe? Lia ali criminologia crítica e tentava
né, cotejar com eles, né, a situação do sistema de justiça criminal, e eles, em certa medida, se mostravam interessados e preocupados, mas isso não impedia, obviamente, que eles incriminassem jovens negros por conta de pouca quantidade de drogas, ou que fossem intolerantes à prática de tortura e outras ilegalidades, e em outros momentos fossem rigorosos. Então, naquele momento, lá em 2007, me chamou muita atenção isso, e eu fiquei muito interessado em pesquisar o direito enquanto prático, ou seja, o direito em ação, o direito feito, resultado das interações, das relações de poder e, obviamente, dos atores sociais, dessas figuras que, em certa medida, são generalizáveis, juízes, promotores, advogados, criminalistas, por exemplo, mas, embora generalizáveis, há uma singularidade, há atores que, por exemplo, conseguem se destacar e conseguem buscar caminhos próprios. A gente pode até fazer aquela brincadeira, né? Será que haveria Lava Jato se não houvesse o Dallagnol e o Moro? Então isso mostra, em certa medida, como o nosso judiciário, ele também é muito personalista, né? Então eu fiquei muito encantado com aquilo, pesquisei no meu mestrado essa análise do como que o juiz decide quem é traficante e quem é usuário, também uma pesquisa empírica. E aí foi muito interessante, Leonardo, deixa eu contar essa para você. Já lhe passa a bola que eu quero escutar a tua história também, mas olha essa. Aí eu, começando a fazer pesquisa de campo, e falei, poxa, né, escutando o professor Pedro Bodet, o falecido Pedro Bodet, nosso querido mestre, ele falou que, Natão, vai para campo e vai conversar com eles, como se você estivesse aprendendo algo que você não soubesse, né? Ou seja, não busca aquela rivalidade como advogado, vai lá como se fosse um inocente. E assim fiz, cheguei lá e falei, olha, doutor, estou pesquisando drogas, né, traficante usuário, o que você me indica? Você que julga isso todo dia, né? O que você me indica para ler? Cara, você acredita que uma magistrada falou assim para mim, você já ouviu falar em Olavo de Carvalho? Eu falei, Olavo de Carvalho, né? O olho brilhou, né? Mas eu fiquei quietinho. Falei, não, fale mais. Cara, ela falou um monte, assim, me indicou os livros do Olavo de Carvalho como livros de referência que ela utiliza para poder refletir sobre as questões das drogas. Quer dizer, ele nem fala diretamente sobre isso, exceto pelas loucuras, né? Vão relacionar a Farc, essas bobagens todas, mas na cabeça daquela magistrada, a figura do Olavo de Carvalho era uma figura referencial. Para outros magistrados e promotores, muitos livros eram livros de autoajuda, livros de coronéis da polícia, que também tinham clínicas de recuperação, e aquilo me acendeu uma luz, né? Falei, olha, interessante, eu preciso entender a mentalidade, e essa mentalidade, ela não é dada a priori, ela é fruto de uma trajetória. Isso, mais ou menos, eu fui descobrir agora nessa minha última tese, mas depois dessa pesquisa, eu fui analisar o ritual de interação entre juiz, promotor e polícias, no que eu chamo nessa segunda tese minha, que é a tese A Farda e a Toga. Ali também mostrou uma relação muito interessante que a gente vai poder discutir, que é essa fronteira moral de quem está do lado do bem e quem está do lado do mal. Mas aí eu queria entender também essa trajetória. Nessa minha pesquisa, nessa tese de doutorado de Sociologia, da Farda e a Toga, eu fiquei muito encantado também com isso, e no final consegui descobrir um monte de coisa, mas faltou algo. Falei, putz, eu vou ter que fazer uma outra tese, e essa tese vai ter que tentar entender uma sociologia da mentalidade, uma sociologia política desses atores, a partir da trajetória. E aí eu vou dizer para vocês o seguinte, não importa quem sejam, a trajetória de um agente do sistema de justiça criminal, ela é convergente a um determinado tipo de perfil, um determinado tipo de mentalidade que mais ou menos organiza aqueles espaços. Então, por mais que a pessoa muitas vezes possa vir de uma classe média, ascendente, né, ter uma visão crítica, instruir federais, a tendência da instituição e da trajetória de preparação do concurseiro, dos magistrados, juízes, né, dos promotores e dos defensores públicos também, em certa medida, converge para um determinado padrão, uma determinada forma de visão, que é a visão do Estado, né? Então, ou seja, a pessoa se torna o Estado, se torna a instituição, e é isso que a gente vê, né? Não difere da realidade do sistema de justiça criminal. Assim, o meu interesse não é tão objetivo e central quanto o relatado aqui pelo Natão. Obviamente, eu parto de uma pesquisa, não é mais ampla, mas é um objeto sobre o conservadorismo, né, o pensamento conservador e movimentos conservadores,
ao longo, enfim, da história do Brasil, né, compreendendo que esses movimentos conservadores são centrais ao movimento conservador contemporâneo, na medida em que esse movimento conservador contemporâneo não os nega, muito pelo contrário, incorpora elementos fundantes como aspectos relativos a teorias raciais do integralismo, do José de Alencar, enfim, da luta anti-abolicionista no século XIX, né, sobre a formação social brasileira, a gênese da formação social brasileira. E nesse processo eu acabei me deparando com a importância do judiciário para não só a postergação ao máximo da escravidão, né? O Brasil não teria sido o último país a sair da escravidão sem o judiciário brasileiro, né? O papel ali do antigo Superior Tribunal de Justiça, que seria STF somente com a proclamação da República, foi um papel fundamental para a manutenção do escravismo brasileiro, né? Assim como todos os golpes, né, de 37 a 64, bem como de 2016, foram avalizados pelas instâncias jurídicas do Estado brasileiro, né? Então, inicialmente, a partir dessa constatação da importância do judiciário como uma instância política legitimadora das ações da classe dominante, né, eu consegui perceber como que o judiciário foi e é, né, fundamental para a manutenção das relações sociais, mas não apenas no sentido genérico, né? Porque o judiciário é apenas um instrumento de reprodução da classe dominante. É lógico que é, né? Mas a pesquisa me permitiu compreender como, ou pelo menos se aproximar um pouco do como, da engrenagem, constatando, por exemplo, a transmissão do bastão entre pai e filho, né, para as presidências entre as presidências dos tribunais de justiça, sobretudo daqueles estados com maior capital político e econômico, como São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Minas Gerais, Bahia, né? A visão, né, extremamente reacionária e punitivista que o judiciário construiu ao longo do século XX como algo que é uma espécie de continuidade com a visão do século XIX, e aí não é uma continuidade porque simplesmente se entranhou como cultura, né? Mas é algo que foi construído como política de Estado no século XX, né? É algo que foi aprimorado no século XX com o Código Criminal de 1890, com legislações específicas também ali no século XX, como a Lei do Menor. O Brasil, ele foi o país que instituiu e manteve um código criminal extremamente punitivista até próximo à década de 1950, né? E o Código Criminal de 1890 foi um código criminal construído basicamente para prender negros, né? Então, a pesquisa acabou me aproximando desse objeto que é o judiciário, mas não no sentido de fazer uma mera constatação, uma mera citação, afirmação de que o judiciário é uma instância de reprodução da classe dominante, mas de compreender determinadas nuances e engrenagens dessa reprodução. Eu acho que, Léo, assim, se me permite complementar, esse teu ponto que você fala é muito, muito assertivo. A gente precisa entender sempre que essas leituras, né, mais clássicas das ciências sociais, por exemplo, essa leitura que se cita, né, expressamente marxista, elas servem como uma espécie de um andaime, né, para uma série de críticas. E, de fato, a grande chave de uma pesquisa é aprofundar esses elementos que já são mais ou menos entendidos, e não há dúvida que o judiciário ela tem um sistema de reprodução de classe, de elitismo, mas justamente os mecanismos, falam perfeitamente, os mecanismos como isso se opera, e mais, como isso se naturaliza, como isso se converte em uma leitura civilizatória, né, de salvamento, de salvacionismo. Então, os promotores e os juízes, eles me pareciam, né, seriamente preocupados com as coisas. Não, nós temos que ajudar, salvar, e produziam a partir disso, e produzem, Augusto, você que é da área criminal, consequências terríveis.
Claro que há mecanismo, e é esse que eu tentei pensar nessa trajetória. Eu pesquisei também os conservadores, no meu pós-doutorado em Sociologia Política, eu pesquisei os conservadores dentro do judiciário. E isso me levou, em certa medida, para um monte de coaching e para um monte de histórias, dados históricos da formação do direito brasileiro, que demonstra realmente como esse pensamento conservador, esse pensamento também individualista, né, de uma criatividade individual do sujeito, como uma espécie de um herói, ela está como um plano de fundo, um cenário do qual as trajetórias, né, as subjetividades acabam se amarrando. E você falou do judiciário na escravidão, é preciso lembrar que essa figura que muitos advogados, inclusive, muitos juristas levantam como o maior jurista, o patrono da justiça brasileira, né, que é o Rui Barbosa, é o cara que mandou queimar os arquivos da escravidão, protegendo assim os senhores de escravos, tá certo? Ou seja, impedindo que se tenha uma história e que se tenha, de fato, um tratamento, né, não só de reparação histórica, mas, de fato, de reparação civil, criminal e administrativa dessas situações. Eu preciso lembrar, e eu vou ler aqui, só para não quero tomar muito tempo com isso, mas só para a gente ver o que significa igualdade na leitura da estrutura jurídica brasileira, e que é reproduzida nas faculdades de direito, que é aquela ideia, né, que ele fala, desigualar os iguais na medida que se desigualam. A frase do Rui Barbosa é a seguinte: a regra da igualdade não consiste senão em aquinhoar desigualmente os desiguais na medida que eles se desigualam. Nesta desigualdade social, proporcionada à desigualdade natural, é que se acha a verdadeira lei da igualdade. Então o Brasil constitui a leitura da igualdade a partir da ideia da desigualdade e da manutenção da desigualdade como uma estrutura, né, que garanta, por assim dizer, cada um o que é seu, né? Ou seja, as populações negras, pobres, periféricas, né, vamos desigualá-las, né, no critério de cidadania, e está tudo bem, a gente não passa por um processo reflexivo sobre isso. O grande problema é essa trajetória educacional jurídica brasileira bancária, abstrata, desconectada, Augusto, do verdadeiro drama do direito numa sociedade contemporânea, que é lidar com dilemas morais, dilemas difíceis, dilemas que vão envolver classes, uma série de complexidades. Você transforma isso numa abstração, no fulano de tal, em questões objetivas. O cara vai marcar uma prova para juiz, o cara tem que passar na primeira fase, que é uma das fases mais difíceis, e marcar X, cara. Marcar X em questão correta, como se o direito tivesse uma questão correta, assim, para resolver, e os casos e o trabalho do magistrado não fosse um trabalho de um ator político que, inclusive, nem hoje em dia lida mais com jurisdição, lida mais com gerenciamento de jurisdições e de pessoas que assessores, etc., do que provavelmente com o processo de decisão. Então, esse tipo de trajetória que vai começar na educação jurídica e talvez explique a hierarquia social brasileira, talvez seja a explicação por que nós temos tanto bacharéis no Brasil, por que nós temos tantas faculdades, porque fazer uma faculdade de direito não implica só em você ser um profissional, implica em você ser um cidadão, implica em você ser doutor numa terra onde ser doutor é o mínimo que você precisa ter para ser bem tratado. É uma forma barata, mais barata do que ser médico, tá? Então, ou seja, esse tipo de trajetória agregada a uma leitura bancária, de decoreba, de assertividade, né? Aí transformando a pessoa de uma hora para outra num ator importante social, acaba construindo, né? Não sempre, sabe? Isso que é o lance. A minha tese eu tentei sempre ser não unitarista, assim, não fazer um pensamento unitário que todo mundo é igual, mas possibilita, Augusto, a construção de Eichmanns, a construção de monstros. Eu nem todos, tem aqueles como, por exemplo, o nosso colega Jackson Zílio, né, que é do MP, que acaba sendo achacado pelos seus colegas, muitas vezes, por uma postura séria, legalista, garantista, né, vinculada à jurisprudência, né, e acaba tendo que, né, ter uma disputa interna no campo. Mas a grande maioria, na realidade, não participa dessa confusão, não quer isso, ela quer curtir a vida, ela estudou muito, ela merece agora ter um momento. E isso, deixa eu só ler um pedacinho aqui, que é bastante chocante, que os caras, de um dos maiores cursinhos do Brasil, para preparação dessas pessoas, ele fala assim, vou ler para vocês, eu peço desculpa, inclusive, aos ouvintes, que são mais sensíveis, por conta desse tipo de dado que tem na minha tese. Aí o cara falando, né? Falando pros concurseiros.
né? Aí pensa, aí você é o cara, irmão. Aí pensa, rapaziada, falando que quando ele passar no concurso, aí vocês vão comer muito bumbum. Puta que pariu. Meninada, vocês vão namorar com quem vocês quiser, vão dar toque em todo mundo. O cara vai querer namorar você. Quando chegar aos 30 anos de idade, meus bebês, o que você vai ter? Você vai ter uma BMW, vai tirar onda de patrão. Ele vai falando uma série... Então, ou seja, esse tipo de engajamento da pessoa por um critério mais personalizado do que você poder arrumar relacionamento. Então, isso aí é uma das explicações, para mim, do problema estrutural, dessa crise histórica, estrutural e fundante do nosso sistema jurídico brasileiro, que vai incluir judiciário, Ministério Público e também a advocacia. Né? A advocacia, obviamente, tem setores críticos, grandes advogados, que são grandes baluartes da defesa dos direitos humanos e da liberdade e da igualdade, mas, em certa medida, muitos deles, né, em certa medida, também participam dessa mesma leitura, altamente personalizada, personalista, individualista, instrumentalista, utilitária desse direito. Ou seja, o direito não é um conteúdo em si, é um conteúdo que se pode tirar proveito. Até você comentou, Knaton, a respeito dessa... que eu também já tive minha fase de concurseiro, né, na época que eu era servidor no TJ aqui do Paraná, e era muito comum, né, a gente ouvir essa questão de, pensa, você está pagando aqui o sacrifício agora de estudar, mas pensa lá na frente, né, na tua casa, no teu carro, na estabilidade e tudo mais. Então, isso é uma coisa que era a regra que eu via em relação a todo mundo que fazia concurso, né, para essas áreas, né, quase todo mundo, ver ali o concurso como uma forma de ascensão social mesmo, né? Muitas vezes a pessoa era ali numa classe média baixa, uma classe média, e via uma forma, como você falou, de com esse concurso atingir um respeito social, uma cidadania, uma ascensão social mesmo. E outra coisa que é curiosa também é que eu mesmo percebi que muitas dessas pessoas tinham essa opção, né, de também querer estudar, porque não se viam trabalhando em escritórios da advocacia, porque pensa, eu não vou trabalhar lá, vou trabalhar igual um camelo ali para ganhar uma miséria, né, que mal vou poder me sustentar, não vou poder ter uma família. Então, a provocação que eu deixo é que a pessoa ela procurava fugir dessa lógica capital-trabalho para o concurso público, né? Então, em resumo dessa história toda, pouquíssimas pessoas que eu vi que realmente, não, faço porque é algo que eu quero, me identifico, me sinto vocacionado, eu gosto de resolver problemas das pessoas, eu quero ser um agente público, quero ser um servidor público. Então, já estou fazendo esse comentário e já emendando a pergunta para vocês também. A partir desse estudo que vocês fizeram, qual seria esse perfil desses concurseiros que se tornam esses juízes, esses promotores? Quem são essas pessoas? Bem, eu acho que a primeira coisa que eu gostaria de falar desse teu comentário, Augusto, é o seguinte: é interessante e tem muitos motivos para se fazer concurso público no Brasil, principalmente nessas áreas. Uma delas é pelo que significa ser advogado, não há dúvida, isso está na minha tese. Esse cálculo é relacional. Por isso, inclusive, você vê um crescimento vertiginoso pelo desejo de concurso público, na medida em que há uma desvalorização progressiva da advocacia. Então, a advocacia ela é maltratada, né, gradativamente aumentando essa degradação a partir da década de 90. A partir do século XXI, isso é grosseiro. Hoje em dia, os advogados, por exemplo, são bastante maltratados, às vezes não estão nem recebidos por juízes e promotores, tem que disputar o mercado. Então, na minha tese, eu acho vários dados disso. Vários memes, por exemplo, dos concurseiros, aparece o concurseiro e como uma relação de comparatividade, assim, advogados brigando pelo mercado. Então eu diria assim que sim, um dos grandes motivos é fugir do mercado privado, dessa disputa do que significa ser advogado, e obviamente isso passa pelo cálculo da estabilidade, do salário, de todas essas questões. Mas o mais interessante é que ao longo do tempo de trajetória daqueles que estão quase passando,
pela fala deles e pelos dados que eu encontrei, isso vai se convertendo, isso vai se transformando numa justificativa transcendente. Então, os caras falam para mim, não foi um só, hein? Vários falaram, olha, se for só pelo dinheiro, você não passa. Você tem que querer algo mais, algo que justifique, blá, blá, blá. Então, esse cálculo de transcendência, de você criar um mecanismo que justifique, é como se fosse assim, ó. Se pegar para alguém, perguntar para alguém, falar assim, por que você quer ser médico? Se o cara chega numa roda de colegas, fala, não, eu quero ser médico por causa do dinheiro, e porque eu vou ter várias mulheres, e porque eu vou ter carro, Mercedes-Benz, ele vai ser muito mal visto, como uma coisa vulgar. Então ninguém pode falar isso, e ele nem quer pensar isso. Na realidade, a pessoa vai converter aquilo do tipo, olha, puta, eu sempre tive vocação, sempre gostei. Isso acontece com quase todo mundo. A vocação não é algo que se nasce. Nessa minha pesquisa, a vocação é algo que se constrói porque é o que se espera dele. Numa banca oral, se o cara não se mostrar vocacionado, no sentido de falar o que se espera que se fale, né, como ele age, ou seja, uma expectativa de ação, ele não é nem visto como vocacionado e não é nem aceito. É como um cara do Rota ou do BOP que falou, ô pesada, não vamos bater aí, vamos levar o cara pra delegacia, vamos respeitar direitos humanos, eu não quero violência, hein? Se o cara falar isso, o que eles vão falar pra ele? Ô, cara, você não tem estômago pra ser policial. Você não é vocacionado para isso, vai fazer defensoria. Né? É provavelmente o que falam, né, para figuras como, né, importantes como Jackson, ou outros juízes que têm posturas e tal, falam, ó, você não tem vocação para isso, por quê? Porque aqui tem que ter ferocidade acusatória, coisa do tipo. E qual é o perfil dessa gente? Aqui eu queria fazer um comentário, antes de passar a bola pro Léo, que é o seguinte, tem duas coisas aqui, Augusto. Tem os concurseiros e os concursados. Uma das frases mais famosas do William Douglas é a seguinte: o sonho é livre, mas a realização custa caro. Então, sonhar todo mundo sonha, pode ser de classe média, pobre, rico, não interessa, muitas pessoas sonham com isso. Mas a seletividade do concurso público, o tempo que leva, o custo que é, né? Algumas pessoas revelam que para um concurso público gastam 70 mil, e a margem foi de 70 mil nuns até 350 mil para um concurso público, entre aqueles que foram aprovados. Então, ou seja, você vai ver que tem muitas mulheres, as mulheres são mais concurseiras que o homem, porque obviamente o mercado privado para as mulheres é marcado por uma leitura de gênero e a dificuldade que é. Imagina uma advogada criminalista, o quanto não sofre, quanto que ela tem que ser batalhadora e constituir uma identidade, uma personalidade, performar de uma forma que combata essa relação terrível de gênero no Brasil. Então ela pensa, porra, concurso público não vai ter isso, né? Eu vou crescer pelo próprio mérito, ainda que lá também tem a mesma coisa, obviamente. Só que o que acontece? A seleção do concurso e a trajetória é mais violenta em relação às mulheres. O que faz com que, ainda que tenha mais mulheres na entrada, na primeira prova, no final vai diminuindo a ponto que há um crescimento das aprovações masculinas. Qual é o resultado disso? O resultado é que geralmente quem é aprovado são pessoas de classe média alta, filhos de pessoas que já são funcionários públicos ou de escritórios de advocacia ou de empresas privadas, ou seja, pessoas que têm uma renda boa, que consiga ficar sem trabalhar efetivamente, pessoas brancas. Nós temos mais magistrados, né, de origem, de ascendência asiática do que negros. Isso já demonstra um dado muito interessante para a gente, né? Homens. Então, ou seja, a gente vai ter um processo convergente, ainda que todo mundo sonhe, vai convergindo para um tipo só de perfil, que é esse perfil mais ou menos que a gente vê, elitista, pessoas de classe média alta, pessoas que já têm parentes no judiciário, que já incorporam um tipo de mentalidade, de preparação desde muito antes, que tem tempo. Imagina um cara que não tem dinheiro para viajar, para fazer uma prova no Pará, do qual gastar R$2.500 vai apertar ele. Se ele fizer isso, ele já vai para a prova pensando, putz, cara, tô fudido, tem que pagar o cartão, paguei passagem. Se o cara não tem essa preocupação, é uma preocupação a menos. E o que ganha no concurso público, muitas vezes, não é o melhor em passar. E passar, você tá focado, precisa estar com a mente livre, precisa estar usando o remedinho certo. Então, acho que para responder essa questão, eu acho que é importante a gente tentar responder que capital cultural e capitais simbólicos são exigidos pela instituição que realiza o concurso público, né? O judiciário é extremamente ritualístico, isso não é mero acaso. Ele é tão ritualístico quanto uma maçonaria.
não só pelas formas de tratamento, mas também pelos trejeitos, pelas vestimentas, pela impossibilidade de uma mera pessoa ter acesso a um juiz, né? Fora uma mediação institucional. E para entender assim, qual é o capital simbólico e qual é o capital cultural, a gente é obrigado a constatar que o judiciário, as pessoas do judiciário, como o Akhenaton falou, né, os operadores, né, do judiciário, são operadores da classe dominante e da classe média tradicional, né, historicamente falando. Então, se no século XIX todos os membros do judiciário eram escravistas, todos, né, sem exceção, e acho que a gente ignora isso, né? O Brasil ele teve a sua independência em 1882 e até 1888 todos os membros do judiciário brasileiro eram escravistas. E obviamente que, como membros do judiciário brasileiro, escravistas, eles tinham um pleno interesse econômico na manutenção do modo de produção escravista, né? No final do século XIX, no começo do século XX, os membros do judiciário, né, eram basicamente os membros do judiciário do século XIX, né? Então, os membros do judiciário do começo do século XX, todos são grandes proprietários de terra, sem exceção. Então, todos os desembargadores, né, enfim, né, todos os juízes de altas cortes, inclusive de juízes locais, né, das comarcas locais, eles também eram pessoas com capitais, né? E numa sociedade agrária, né, o principal capital que você pode ter é terra. Assim como na sociedade escravista, os dois principais capitais que você pode ter é terra escravizada, né? Então, o judiciário brasileiro, acho que essa é uma coisa que eu acho que é muito secundarizada quando a gente discute o judiciário. O judiciário ele é não uma mera extensão da classe dominante, porque as pessoas da classe dominante, o judiciário tem mera identificação com a reprodução do modo de produção capitalista. Não é só isso, né? Mas são pessoas que pertencem à classe dominante, né? Eu até estava conversando com o Augusto antes, né? Aquele caso, por exemplo, do Galo, né, em que ele queimou um coletivo, né, aqui da periferia de São Paulo, a cidade de São Paulo queimou o estado do Borba Gato. O TJ de São Paulo arquitetou uma série de artimanhas para que o Galo e o Biu, né, que foi outra pessoa presa, a esposa do Galo havia sido presa também, mas houve um relaxamento da prisão. Os dois ficaram presos, né, por mais... não deveriam ter ficado presos, mas ficaram presos, inclusive do ponto de vista processual, mais tempo do que deveriam, por mera artimanha estabelecida ali entre a Polícia Civil e o próprio TJ, né? Então eu lembro aqui que o presidente, à época, né, o secretário de Segurança Pública de São Paulo, que é o João Camilo, que foi o primeiro militar a chefiar uma segurança pública em 40 anos, né? Então não é uma invenção do Tarcísio também, né? É uma coisa que foi inventada pelo Dória. Ele é descendente direto, né, da família Pires de Camargo, que foi uma das famílias mais importantes, relevantes economicamente, de 1640 a 1660 na província de São Paulo, né, na capitania, né, São Paulo. E o presidente do TJ, na época, além de ser também um descendente de uma família dita bandeirante, lembrando que o termo bandeirantes é uma invenção da própria elite do século XX, ali na década de 10, na década de 20, mas o próprio presidente do TJ, à época, o Geraldo Francisco Pinheiro Franco, ele é descendente da família Pinheiro Franco, né, que foi uma das famílias ali fundadoras, se eu não me engano, de Mogi das Cruzes, ela também considerada uma família bandeirante, etc. E o pai dele, o Nelson Pinheiro Franco, foi presidente do próprio TJ na década de 80. Então, inclusive, isso é transmitido de pai para filho como se fosse uma herança, um capital
um capital institucional, digamos assim, mas um capital social, simbólico, da família, né? O Siqueirinha, que é aquele desembargador que rasgou aquela multa dos guardas municipais da pandemia em Santos, ele é da família Almeida Prado. A família Almeida Prado foi uma das maiores famílias escravistas do século XIX e foi a família que comandou o PRP, o Partido Republicano Paulista, até a Revolução de 30, na ascensão de Vargas, né? Então, o que um grande empresário, um dono de terras, né, que passeia em Santos, fazendo caminhada, está fazendo no TJ, trabalhando como desembargador, né? Então, essas relações da classe dominante com os tribunais de justiça, a meu ver, são determinantes para estabelecer o perfil das pessoas que vão ingressar no judiciário. E esses concursos que existem hoje é mais ou menos a ideia do vestibular criada pela ditadura civil-militar, que é uma depuração política, social, econômica e ideológica para que as pessoas, aquelas que sobreviverem, né, que serão pessoas da própria classe média tradicional, da própria classe dominante, porque isso exige um capital econômico enorme. Só de você poder estudar, você não tem que estar trabalhando, então isso já tem uma, né? Você tem que parar de trabalhar, né, se você for um trabalhador, para que você possa estudar, né? Então, esse processo de depuração é um processo que vai inserir esse grupo de pessoas nesse ritual maçônico, digamos assim, né, essa institucionalidade ritualística do judiciário, fazendo com que esses novos juízes até muitas vezes sejam tão mais conservadores e reacionários quanto aqueles juízes que pertencem objetivamente à classe dominante, né? Então, eu acho que o perfil, né, ele é um processo, ele é produto de um processo da institucionalidade histórica do próprio judiciário brasileiro. Tem aquele professor, né, que participou na minha banca, querido professor Ricardo Costa de Oliveira, da Federal do Paraná, que vai trabalhar com essa ideia da prosopografia e da genealogia familiar. Sim. E, de fato, há muito disso mesmo, né? Há um cruzamento entre setores agrários, industriais e a elite do Estado brasileiro. E assim, permita eu falar também, complementar, Leonardo, o seguinte, que tem um fator, mesmo se o cara não seja, vamos supor, né, aquela figura, você sempre tem essa história, o cara, não, mas eu sou filho de professores, e estudei pra caralho lá e passou. Cara, só o fato dele passar, por exemplo, um concurso desse, implica num tipo de relação, porque não se trata do magistrado só, se trata de um contexto social do qual o magistrado está engolfado, amarrado, né, inundado nessa realidade social. As pessoas vão começar a tratar ele de uma forma distinta, como um aristocrata, ainda que ele tenha uma outra formação. As pessoas vão tratar ele dessa forma. Ele, de uma hora para outra, ele é uma pessoa que não tem renda, ou seja, está estudando para passar tal, ou tem pouca renda, porque ele está fazendo um concurso de meio ali, um assessor, tal, alguma coisa assim, e passa literalmente a ser uma elite salarial, eu digo assim, não falo nem só... Ele passa literalmente a receber um salário que ninguém recebe no Brasil, com um monte de penduricalhos e possibilidades de acumulação de férias para poder transformar depois em dinheiro, porque é subsídio, então não é salário, então, ou seja, um monte de mecanismo. Então essa pessoa, por exemplo, ela literalmente é colocada num estágio, num status, numa situação de tamanho prestígio social, que ao longo de 5 anos, que é os primeiros 5 anos de carreira, isso converte a pessoa num pensamento, conforma ele, logicamente e moralmente, a uma determinada realidade, né, que faz com que as pessoas literalmente naturalizem determinadas desigualdades, hierarquias, e ele, obviamente, acabe evitando comportamentos críticos ou desídias internas nos espaços, o que faz esse conservadorismo interno ao próprio judiciário. Criticar o judiciário, né, de fora é mal visto, é visto como invejoso. Esse cara aí criticando a gente e tal, né, quem que é ele e tal, na hora do dia. Internamente é visto como traição. É como assim? Para salvar, para ajudar. E lembrando assim, esse salário, né,
que para um cara, digamos, uma exceção que conseguiu entrar no judiciário é um salário muito acima da média salarial, né? Aliás, normalmente é empresário que ganha, né? Empresário razoavelmente bem sucedido de um negócio médio para grande, né? Por mês, né? Que um dono de padaria não ganha isso. Esse salário para um cara que é dessa elite histórica não é nem salário, na verdade é um complemento. Ele está indo lá pelo capital simbólico e capital social que proporciona. Não há nenhuma razão para o Siqueirinha ser desembargador do ponto de vista do salário, né? Nenhuma razão. Mas para esse cara que entra como exceção, ele, de fato, o juiz, né, brasileiro, ele tem uma vida completamente apartada da sociedade brasileira. Desde a sua vida cotidiana, porque ele vai morar no condomínio, que é o que se promete, né? Digamos que seja um contexto, uma exceção, uma pessoa muito pobre e deve acontecer essa exceção, né? Exceção da exceção. Mas ele vai morar no condomínio, a pessoa, ela, se for de uma classe mais tradicional, nunca viu o pobre na vida, a não ser se for como empregado doméstico, né? Provavelmente da rua, da onde ele mora, ao tribunal que ele vai trabalhar, ao fórum que ele vai trabalhar, ele não vê pobreza, né? Porque normalmente os fóruns estão em locais muito, do ponto de vista da especulação imobiliária, muito privilegiados nas cidades, né? Eles não estão nas periferias, né? Não estão no Capão Redondo, na Cidade de Deus, né? Normalmente fica em locais mais centrais ali das cidades. E esse sujeito, né, mesmo que ele resista, ele passa a ser perseguido, né? Aconteceu nessa semana um caso bastante interessante, em que o STF suspendeu uma sanção, né, dada pelo CNJ a um juiz, salvo engano, de Itapeva, aqui de São Paulo, o juiz Evaldo de Medeiros, né, titular da primeira vara federal de Itapeva, porque ele recebeu uma reclamação do Ministério Público Federal de que ele seria garantista, né? E, de fato, ele sofreu uma sanção no STJ, não foi exatamente por esse motivo, mas, basicamente, por um processo específico que, segundo o Ministério Público Federal, os promotores, procuradores, ele teria propositadamente adiado, ou não teria sido ágil o suficiente, né, de acordo com os prazos. E veja, os procuradores, os promotores escrevem na peça que ele é um juiz político-partidário porque ele tem uma visão em que os trabalhadores pobres e negros sofrem sanções ou sofrem punições além, né, ou acima do que é estabelecido na média da população, sobretudo não negra e não trabalhadora, não pobre, fazendo com que o judiciário fosse um objeto público de crítica, né? Isso está escrito na peça, né? Está escrito literalmente na peça da reclamação do Ministério Público Federal. Então, mesmo que o juiz tenha um posicionamento distinto, né, sobretudo em estados mais conservadores, né, em relação à questão punitivista, na área criminal, esse juiz tende a ser isolado, sancionado, execrado. Aqui em São Paulo, qualquer juiz garantista, né, ele tende a sofrer reclamações, seja um juiz da esfera estadual, seja um juiz da esfera federal, porque aqui em São Paulo existe um consenso jurídico, político, ideológico sobre a necessidade de punitivismo às populações pobres e negras. Então, qualquer juiz que divirja desse posicionamento,
né? Qualquer juiz que divirge, esse não foi o primeiro, está sendo cada vez mais comum, ele passa a ser objeto de perseguição dos próprios colegas, né? Sobretudo daqueles colegas de famílias mais tradicionais. Por quê? Porque o judiciário brasileiro foi estabelecido sob a defesa irrestrita da propriedade privada. Então, a primeira propriedade privada que o judiciário brasileiro defendeu com unhas e dentes foi a propriedade privada sobre o ser humano. A segunda propriedade privada que o judiciário defendeu com unhas e dentes, e defende até hoje, foi a propriedade privada sobre a terra, a partir da Lei de Terra de 1850. Então, essas duas defesas da propriedade privada são o elemento fundante do judiciário brasileiro. Tanto é que agora acabou de sair uma reportagem aqui saiu hoje uma reportagem sobre a juíza que livrou aquele milionário do Porsche, né, que atropelou um trabalhador de aplicativo. E aí, obviamente, os jornalistas foram atrás das decisões dela. E aí, eles constataram, né, aqui no Metrópolis, que ela manteve a prisão por roubo, né, sendo que a defensoria, e corretamente, né, havia alegado que não seria um roubo, mas seria um furto, na 14ª Vara Criminal aqui do Fórum da Barra Funda. Ela manteve a prisão de uma pessoa por roubo de desodorante e bebidas, contabilizando não mais do que R$50 ao todo, né? Então, veja, a defesa da propriedade, né, para a juíza, né, está muito acima, né, da defesa à vida de um trabalhador morto por um milionário, né, se bobear vizinho dela, né, ou pelo menos mora na mesma região que ela, com certeza, né, ou no mesmo padrão de residência que ela, mesmo com as ações do dono do Porsche, de sua mãe, para que ele não fizesse o bafômetro, para que ele fugisse, com a ação da polícia para que ele, né, o policial o liberou para que a mãe o retirasse do local do homicídio, e assim por diante, né? Então, o cara que entra no judiciário, olha só a tarefa inglória, né, de trabalhar no judiciário brasileiro, né? O cara que entra no judiciário brasileiro, ele entra com esse perfil de gente e com essa estrutura política ideológica chamada de tecnicidade jurídica, né, como parâmetro de trabalho, né? Qualquer um que saia desse parâmetro passa a ser perseguido. Então, o judiciário brasileiro, ele é uma extensão de uma empresa na ditadura, né? Que apoiava a ditadura da Volkswagen, literalmente. E ele não esconde mais, o judiciário brasileiro não tem mais capacidade de esconder por meio do discurso da neutralidade. A gente até viu na época, né, que estava ocorrendo uma ação contra o Lula, acho que, salvo engano, no Guarujá, em que acho que um juiz ele até citou algumas questões que deve ser combatida a influência, abre aspas, de Marx e de Hegel. Lembram disso? Sim, lembro. Confundiu Engels com Hegel. Não, acho que não foi nem o juiz, foi o promotor, na verdade. O promotor pediu alguma cautelar ali e escreveu isso. Então, a gente vê, assim, que eles não conseguem nem negar o viés ideológico, né? Nesse sentido, né? E vocês comentaram, assim, o perfil, né, médio, né, dessas pessoas, né? Até o Léo falou classe média tradicional, acho que para o nosso ouvinte, para ficar mais claro, no sentido, acho que uma classe média alta dessas famílias tradicionais aqui, né, Léo? Classe média tradicional, porque se confundiu muito por causa da lei de 2008 a 2010, né? Não é classe média de renda, tá? Não é que o sujeito ganha 10 mil, 20 mil reais, que conseguiu ter, como exceção, ter sucesso no negócio, né? Porque a maioria faliu, 2014, 2015. Que ele é uma pessoa de classe média. Assim como se eu me tornar milionário, se eu ganhar na Mega Sena, eu não vou ser aceito do clube dos ricos. Porque eu sou um novo rico, eu não tenho capital, não tenho nem aparência e muito menos o capital simbólico, comportamental para ser um rico, né?
Então, classe média tradicional é aquela família, geralmente formada ali na década de 20 e 30 do século 20, que conseguiu se instalar ali do processo migratório de embranquecimento nas principais e algumas profissões ditas liberais, e aí constituir algumas propriedades, né, acumular algumas propriedades e transmitir isso de geração em geração como capital econômico e capital simbólico da família, né, junto com o seu capital social, etc. Então, por isso que filho de médico tem que ser, é médico normalmente, né, e filho de advogado é advogado, filho de desembargador é desembargador. E as famílias tradicionais, né? A gente passeia aqui em Curitiba, por exemplo, nos corredores aqui do nosso tribunal, o que a gente vê de sobrenome se repetindo, né? Girando ali 3, 4, 5 famílias, né? O Akhenaton, que é aqui de Curitiba, ele bem sabe essa questão das famílias que vão se repetindo aqui no nosso Tribunal do Paraná. Daí tem outra questão até, acho que até uma pergunta que eu vou direcionar mais para o Akhenaton agora, porque tem todo esse perfil, né, ou seja, da classe média tradicional, como o Leonardo colocou, ou dessa classe média alta, né, de pessoas, e eu posso também falar, porque eu convivi 10 anos, né, nesse ambiente, né, como servidor, de pessoas, assim, completamente desconectadas da realidade da classe trabalhadora, né? Pessoas que não sabem o que é pegar um ônibus, pessoas que não sabem o que é estar na fila de um posto de saúde, pessoas que não sabem o que é uma escola pública, é uma outra realidade, né? Pessoas assim que sempre foram acostumadas, né? O pai deixar e buscar na escola de carro, fazer balé, fazer piano, escola particular tradicional da cidade. Enfim, daí a pergunta que eu já até direciono para o Akhenaton é curioso, né? Porque daí tanto esse promotora, né? O juiz, juíza, quando estão analisando ali uma denúncia ou uma ação penal, em determinado caso concreto, eles vão estar ali com um determinado perfil de acusado, e daí tem que verificar uma culpabilidade no sentido do homem médio. E daí eles pensam, essa conduta é reprovável, né? Tem uma alta culpabilidade, porque ela vai de encontro ao chamado homem médio. Mas é curioso, né? Pessoas que são completamente desconectadas de uma realidade da classe trabalhadora, podemos chamar assim, de uma realidade média, de querer vir falar do homem médio, né? Você, Akhenaton, que é advogado, também fez essa pesquisa, como é que você enxerga esse perfil geral, assim, desses acusadores, julgadores, e essa questão do homem médio? Olha, eu acho o seguinte, acho que o primeiro ponto, Augusto, é a gente perder o encantamento sobre o que é a teoria penal no Brasil e a sua prática. Quando eu digo perder o encantamento, é porque quando a gente brinca que a sociologia, né, o Bourdieu falava isso, o Elias também, né, o Norbert Elias, eles são quebradores de mitos. Então, assim, a teoria penal no Brasil, ela não tem outra utilidade, exceto servir como um roteiro a indiciocrasia, ou seja, a ditadura do idiota, o império do idiota, do ídios, daquele que vai usar o espaço público a partir do seu interesse privado, né, conforme o interesse dela. Então, assim, esqueçam isso, galera. Assim, claro, nós, advogados, precisamos disso para poder disputar num nível de técnica. A gente quer puxar para a técnica aquilo que é do campo absolutamente intuitivo, né, da palavra sentire, do sentença, né, do sentimento da pessoa, daquele que sabe quem está mentindo e quem está falando verdade, né? Então, ou seja, a prática penal e de culpabilidade, a tribunal do processo, ela é marcada, na minha leitura, por um senso prático. E aqui o Leonardo estava usando categorias do Pierre Bourdieu, eu também vou usar essa aqui, o senso prático. O que é isso? É um instrumento intelectual que nós utilizamos para facilitar a nossa vida. Ou seja, a gente não fica refletindo sobre tudo. Então, a gente, mais ou menos, quando a gente opera diante do mundo, a gente cria uma rotina, uma inculcação, uma internalização de determinados comportamentos em determinadas circunstâncias que faz com que a gente repita, e naturalize, se conforme e passe a assim pensar. A máquina pública
penal, das políticas de violência, voltadas para o controle da violência, que promovem, né, curiosamente, mais violência, ela é absolutamente isso, é uma indústria, não tem um cálculo racional, assim, a cada caso concreto. Ninguém imagina essa questão do homem médio, da culpabilidade, né, que a gente vai utilizar em várias questões também, no crime culposo, por exemplo, vai estar lá também a ideia da previsibilidade objetiva, né? Então isso aí, ele é mais ou menos convertido num critério objetivo que ele orienta os assessores, dizendo assim, olha, tem isso, tem aquilo, ou seja, um padrão, né? Então, tem droga, é jovem negro, claro que não é isso, assim, grosseiro, tipo, né? Não tem esse racismo necessariamente exposto, né? É um racismo muito mais difuso, né? Muito mais ocultado a partir de um critério de neutralidade e de legalidade, mas que o assessor sabe exatamente como ele pensa, ele fala, ó, tem prova, tem droga, tem o testemunho da polícia, é tráfico, acabou. Acabou, tá pronta a sentença. Tá pronta a audiência de custódia antes de começar a audiência de custódia. Agora eu vou te dizer, aonde que aparece essas diferenças? Aparece quando a diferença é grande o suficiente para que o juiz se incomode. Então, para um juiz se deliberar um processo de forma distinta daquele que ele usualmente decide, vai ter que ter algum tipo de situação que chame a atenção dele e que permita ele se incomodar, porque sair do senso prático é isso. É você tá, todo dia você pega a mesma estrada, tá tudo certo. E um dia você tem que mudar a estrada. E mudar a estrada sempre é um saco, você não sabe exatamente como é que é, se vai ter pedágio, se não vai ter. Então, para fazer essa mudança do caminho comum da criminalização brasileira, ela vai ter que ter um grande motivo que perturbe a pessoa a ponto que ela queira, de fato, avaliar a partir dos seus próprios critérios ou diferente daquilo que é usual. O que isso acontece? Como que acontece isso? Geralmente quando envolve daí casos particulares, como esse garoto do Porsche, como algum filho do desembargador vai preso por drogas, qualquer situação que faça com que a pessoa se atente àquilo, ou um caso de grande repercussão, né? Então eu diria para você o seguinte, que a teoria penal, nós falhamos miseravelmente, Augusto. Né? A advocacia brasileira falha miseravelmente em criar um constrangimento intelectual com o judiciário, para que os juízes se forcem, o Ministério Público se force a utilizar um determinado tipo de técnica jurídica que no caso brasileiro não existe. Nós caímos no uso da tal da doutrina, que hoje qualquer um escreve um livro, então, ou seja, tem o bandidolatria e democídio aí, o cara pode utilizar na peça, um promotor, tal, não sei o quê, é a opinião do doutor, né? A doutrina é isso, a opinião de um doutor gabaritado para dizer. E a gente esvaziou de técnico judiciário, a ponto que a gente literalmente não sabe, tudo pode mudar, sabe? Se faz uma leitura de jurismetria das decisões, você vê que elas são variáveis às vezes, em alguns casos, mas nos casos das pessoas pobres, vulneráveis, a clientela principal, isso não varia, porque isso é o senso prático, é o comum. Né? Você sabe quem é o criminoso, você é treinado. Um dos caras que eu entrevistei falou para mim o seguinte: não, eu sou promotor, eu sou treinado para ver quem está mentindo. Isso aí é o senso prático, ou seja, ele sabe por conta dos estigmas. Se é um jovem, né, periférico, tal, ele sabe que aquele cara está mentindo, que ele é o criminoso. Então eu diria para você o seguinte, eu diria que esse elemento, inclusive, da falta de técnica tem a ver com a trajetória do concurseiro. Eu criei, só para falar rapidamente aqui nessa minha tese, 4 sensibilidades jurídicas. O que é sensibilidade jurídica? É um conceito do antropólogo chamado Geertz e do Kant de Lima, que também trabalha com isso, que faz como a pessoa imagina o direito. Então, ou seja, o que é o público? O público é uma imaginação, a ideia do público, né? E que é diferente daqui, da Itália, da Alemanha, dos Estados Unidos. O que é imaginar o espaço público para um brasileiro? Um juiz, para um policial? O que é o trabalho da polícia? Né? O que é o trabalho da sentença? Tudo isso é uma imaginação, um sistema de crença. Né? Então eu criei 4, né, que é fruto da trajetória, que é o do yourself, faça você mesmo. Então essa ideia de que não, você no concurso público você não tem uma regra, você não tem uma receita de bolo, mas todo mundo vende receita de bolo, mas não tem, é tua, tu vai ter que dar um jeito. Então, ou seja, você vai pensar de forma individualista, vai criar essa figura do herói jurídico, né, que ele, não, eu vou fazer esse caso, eu vou conseguir, eu vou salvar, eu vou melhorar. A ideia também da sensibilidade do vencedor, que é essa ideia da vitória a qualquer custo, do tino e do faro, daquele que sabe, que já venceu e sabe como é que pode acontecer.
Há também a sensibilidade do vocacionado, que é essa figura dessa oposição entre hereges e traidores e vocacionados, aqueles que sabem que a instituição, essa conformidade lógica, né? E, por último, a sensibilidade do mérito. Tudo isso é diretamente relacionado com a apropriação do conhecimento jurídico, que não tem a ver com conhecimento pensado para o outro, numa relação de poder, numa relação de igualdade. Pelo contrário, é como você pode utilizar o instrumento jurídico para o seu bem entender. E você sabe muito bem, tem jurisprudência para tudo, tem doutrina para tudo, o cara escolhe o que ele quiser, ele pode condenar num dia, no outro dia ele soltar, conforme é a pessoa. Mas essa pessoa, para chamar a atenção dele, não é qualquer pessoa. Tem que ser uma pessoa que vale a pena olhar. E quem vale a pena olhar para essas pessoas, como falou muito bem o Leonardo, são seus semelhantes. São aquelas pessoas, não, esse garoto aqui, tadinho do garoto. Garoto bom, conheço a mãe dele, vai no mesmo clube que eu. Então é esse tipo de relação que nos incomoda muito e que nos faz pensar, se me permite, só uma reflexão. Acho que é importante provocar o público intelectualmente. Esse é o papel do intelectual. E o papel, inclusive, que as pessoas críticas têm que ter, né? Uma sociedade como a nossa. Porque quem está ganhando aqui nessa história é os conservadores. Eles estão sonhando, eles querem um mundo muito claro, eles estão lutando para mudar essa estrutura. A gente mais ou menos fica tentando defender esse passado. E eu pergunto para vocês, para que a gente tem judiciário? Será que a gente precisa de judiciário? Se não é ele que faz a sentença, você sabe muito bem. Quem que faz a sentença? Quem que faz os pareceres? Será que a gente precisa de um judiciário? Né? Essa é a minha pergunta. Eu preferiria a dona Teresa, lá da comunidade, a Assembleia Popular, fazendo um julgamento muito mais humano, muito mais conectado a relações. Só que o que acontece quando você propõe isso? Você é visto como herege. Tá louco? O povo vai matar as pessoas em praça pública. Por quê? Porque nós somos tão preconceituosos com a população brasileira que a gente acha que quem vai nos salvar são intelectuais. Intelectuais que nem respiram o mesmo ar, que os filhos nem passam férias no Brasil, né? Que as pessoas têm meio raiva, meio nojinho do brasileiro. Então realmente fica muito difícil pra gente, né? E para quem gosta da técnica jurídica e sonha com um espaço em que o debate jurídico não seja feito a partir das indiciocrazias, mas sim a partir de uma técnica que seja, né, comum a todos. Bem, estamos caminhando para o final do nosso programa. Quero aqui mais uma vez agradecer pela presença do professor Leonardo Sacramento, bem como do professor Akhenaton Toczek Souza. Deixo aqui também o espaço aberto para os nossos convidados, né, caso queiram fazer alguma consideração final, fazer alguma indicação, passar algum recado para os nossos ouvintes. Por favor, fiquem à vontade. Bem, eu queria começar agradecendo, né? Finalizar agradecendo aos nossos ouvintes, quem está aí pacienciosamente nos ouvindo. Bem, nós temos um caminho muito longo pela frente, pessoal. O século é nosso, não vai ser fácil. Então, espero que a gente possa, em certa medida, provocar caminhos e reflexões que, em certa medida, rompam com aquilo que está pronto, né? Com aquilo que é tradicional, com aquilo que é ordinário, que é como nós vemos, uma espécie de um genocídio oculto, uma guerra civil oculta, do qual não se pode falar, né? Então, eu queria agradecer imensamente a você, Augusto, pelo convite mais uma vez, dizer que é um prazer estar ao lado do Leonardo. Eu sempre gosto de ouvi-lo, sempre muito preciso nas suas falas, né? Eu sou um pouco mais eloquente, fico falando, mas eu gosto muito de ouvi-lo, assim, porque realmente você é bastante preciso. E se você me permite, eu gostaria de terminar com uma frase do professor Pedro Baudet, que ele falava o seguinte, né? Vou sintetizar aqui, né? Voltando ao fato de ser a descrição kafiniana do presente no processo, seria absurda. Acredito que não existem realidades absurdas. Sociologicamente falando, as instituições e as práticas sociais se constituíram para fazer exatamente o que fazem de forma consciente e ou inconsciente. O sistema de justiça criminal não funciona como conhecemos porque seria disfuncional. Ele assim opera porque ao longo do processo histórico que o constituiu, ele foi se estruturando para fazer o que ora faz. Então é preciso mudar, pessoal, e um podcast como esse, reflexivo e crítico, é um bom espaço para a gente começar esses debates. Muito obrigado e obrigado aos nossos ouvintes. Bom, eu gostaria de agradecer ao Augusto pelo convite.
Acho que é um debate importantíssimo, fundamental para a compreensão e para a luta por uma sociedade melhor, igualitária, uma sociedade justa, em que todos tenham acesso aos meios de uso fundamentais, né, para a reprodução de suas vidas de maneira absolutamente feliz e coerente com o planeta. O Akhenaton, mais uma vez pela parceria, pelo ótimo debate, pela discussão aqui sobre essa questão. Obviamente o Akhenaton domina muito mais, né, do que eu, que me permite aqui aprender enormemente sobre essa questão. Eu gostaria de deixar como reflexão a relação entre o Akhenaton, acho que acabou dando a deixa, né, sobre a tecnicidade e a realidade, né? Numa das minhas frentes de pesquisa, né, eu analiso o desenvolvimento da legislação do modo de produção escravista. Tem uma ótima compilação do Senado Federal chamado Abolição do Brasil, volume 1, volume 2, né, de 1822 a 1888, 66 anos. E por trás, né, antes, né, de todas as leis ditas abolicionistas, quando a gente vai analisar e ler, né, de uma maneira mais detalhista, a gente vê que, na verdade, era uma lei absolutamente escravista, até porque boa parte, as leis ditas abolicionistas, como a lei do ventre livre e a lei do sexagenário, foram feitas num congresso com a hegemonia do campo conservador, né? A dissolução da Câmara dos Deputados no final da década de 1860, 1867 e 1868, e eles não abandonam mais, eles só vão sair do poder em 1930, né? Eles se mantêm na República, que é a política do café com leite, etc., né? Sobretudo a elite escravista paulista, já sob a hegemonia do café, mas meu objeto, esse processo desse movimento me permitiu ver, né, o funcionamento, né, como que se pensava a formulação de leis na época. E uma dos pontos, né, que mais me chamou a atenção foi o parecer para a formulação da lei do ventre livre, né? O parecer da formulação do ventre livre foi feito por uma comissão de deputados, todos escravistas, e eles se depararam com um problema jurídico, né? O que fazer com a mulher escravizada? Porque se o filho era livre, nascia livre, porque no ordenamento jurídico escravista, você tinha 3 classificações de pessoas, né? O livre, portanto, ele nasce livre porque ele nasce para não ser escravizado. O escravizado, porque ele nasceu escravizado, então, portanto, se ele nasceu no continente africano ou negro, ele era escravizável por natureza. E o liberto, aquele que nasceu escravizado, mas que por uma vicissitude, uma contingência da realidade, da vida, ele se tornou liberto. E não é livre. E, portanto, ele tinha um outro status social no escravismo, né? E aí se inicia essa discussão da técnica, né? Bom, se a mulher é escravizada e o menino, o filho ou a menina é livre, como que ela pode continuar escravizada? Porque isso significaria concluir que o menino também é escravizado, estava nascendo de uma escravizada, né? E aí se tem lá a discussão, etc., né? Chega-se à conclusão que a mulher poderia ser liberta, não só livre, mas também liberta, né? E depois se chega à conclusão de que não, o filho, na verdade, ele não nasce plenamente livre, ele nasce livre, mas ele nasce liberto também, porque ele continuaria sob os cuidados do proprietário da mãe. E como é que eles chegaram a essa conclusão, né? Eles chegaram a essa conclusão porque eles constataram que
se a mulher fosse liberta e o filho fosse livre e o homem fosse escravizado, isso criaria uma dada confusão jurídica nas fazendas, que provocaria não só uma desordem econômica, mas provocaria também, olha como a questão conservadora, às vezes moral, tem fundamentação econômica, provocaria também uma universalização das relações homossexuais, e isso destoaria das leis de Cristo, né, do ordenamento da Igreja Católica. Então, para o bem do cristianismo e para o bem do ordenamento da administração das fazendas, a mulher deveria continuar escravizada. O formulador dessa pérola, né, vou até pegar o nome aqui certinho, o Luiz Antônio Pereira Franco, ele foi da primeira turma do STF, após a proclamação da República. Então, perceba que no judiciário brasileiro, né, essa discussão da tecnicidade, ela é muito amparada pela realidade dada pela manutenção, pela necessidade de manutenção da propriedade, da defesa da propriedade privada, né? E isso é uma dinâmica histórica e institucional do judiciário brasileiro. Bom, é isso que eu gostaria de deixar aqui como uma curiosidade histórica para um ponto de reflexão aqui para todos e todas que estão ouvindo. Muito obrigado Augusto e Akhenaton pela oportunidade do debate. Deixo mais uma vez meus agradecimentos, quero agradecer em especial você ouvinte que nos acompanhou até esse momento, e se você conhece alguém que possa se interessar por esse conteúdo, por favor nos ajude compartilhando esse episódio, pois assim vamos propagando conhecimento. Esse foi mais um Conversa Criminal Podcast, até a próxima e um grande abraço a todos.